Evangelho de João, capítulo 12. Alguém aqui lembra de uma música que fez muito sucesso alguns anos atrás, que ela dizia assim: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante? Levanta a mão, levanta a mão. E todo mundo. Você viu o quanto ela fez sucesso, né? Todo mundo se lembra. Amados, o cantor Raul Seixas, ele não tinha noção da mensagem que a música dele trazia. Ele não tinha noção. Uma outra pergunta: alguém aqui tem insectofobia? Levanta a mão. Quem tem insectofobia? Tem outros dois nomes, tá? Insectofobia, insetofobia, e tem um outro nome que é mais difícil ainda. Levanta a mão quem tem insetofobia. Tem fobia de inseto. Levanta a mão. Levanta a mão. Só os outros lidam tranquilo com a largata. Beleza. Toco, chega perto de mim, não tem problema nenhum. Largata, aranha também. Para mim, eu lido com a aranha tranquilo. Agora que tem gente que se tocou. Levanta a mão quem tem insectofobia. Levanta a mão. Insectofobia. Não gosto de lidar com largata, com aranha, com inseto. Levanta a mão. Olha, ó. Tá vendo? Os outros tranquilo. Tem uns dois aí que lidam com aranha. A aranha vem, ainda brinca com a aranha ainda. Ai, que bonitinha. Que linda. Olha a largata. Saiu do pé do coquinho. Ai, tão linda. A largata, olha. Olha, a gente vai falar nessa noite sobre a largata. E ela traz uma mensagem maravilhosa. Maravilhosa, eu estou encantada. Na verdade, irmãos, você já deve ter escutado essa pregação. Eu já estou acostumada com essa mensagem. Mas é incrível, né? Você volta em algumas mensagens e ela sempre traz algo que te encanta pelo ensinamento espiritual. E quando a gente vai falar sobre processo de metamorfose, que é o processo de transformação, de nascimento e novo nascimento, quando a gente vai falar sobre esse milagre, existem outros animais que passam por esse processo, entre eles o sapo, mas nada se compara com a borboleta. Nada se compara com a borboleta. A princípio você não vai entender porque João capítulo 12, mas olha só o que diz aqui. Evangelho de João capítulo 12, a gente pega o versículo 27. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Ok. Um rapaz, ele conta uma história, né? Faz dias que eu não conto história. Um rapaz, ele conta que ele passou e viu uma largata presa. E aí ele ficou observando ali, e aí ele entendeu que ela estava formando um casulo, que é feito de seda, e ela fica ali, presa naquele casulo. Então, quando ele viu aquilo dali, ele achou tão espetacular, que ele parou, ele sentou ali e ficou observando a largata, formando um casulo, e gaste tempo. E depois de estar dentro do casulo, ele percebeu que a largata estava lutando, estava sofrendo, essa é a palavra, né? Sofrendo para sair do casulo. E ele ficou com pena da largata, com tanta pena, que ele resolveu dar uma ajuda para a largata. E aí ele foi, ajudou ela, fez lá, tentou rasgar o casulo, ajudou ela a sair do casulo, e ela caiu.
E quando ela caiu, ele encantado, ele disse assim: agora eu vou olhar a borboleta. Quando ele se aproxima, ele percebe que o que tem ali é um bicho estranho, com as asas presas nele mesmo. E logo depois ele morreu. E aí ele percebeu que ele não ajudou, ele atrapalhou o processo da largata em transformação. A gente percebe aqui que assim como a borboleta, assim como a largata dentro do casulo estava sofrendo pelo processo, assim também Jesus estava sofrendo. Ele faz uma pergunta, ele diz assim: agora está angustiada a minha alma, o sofrimento era grande. Ele pergunta assim: o que direi eu, Pai, salva-me? Ele pensa em ser salvo daquele processo difícil e doloroso, mas aí ele lembra: não, para esse propósito eu vim. E aí ele diz assim: não, eu preciso cumprir, passar por esse processo difícil e cumprir, chegar ao propósito, né? Realizar o propósito, que o mais importante, o mais bonito é o propósito. A largata, ela traz uma mensagem espiritual muito forte, muito forte. Tanto é, irmãos, que para você poder entender, que ia ficar para por último, olha só, a mensagem da largata, o que ela tanto tem a ver conosco, né? Principalmente quando a gente vem para Jesus. Ela traz uma mensagem de transformação de vida e personalidade. Você vai entender isso por quê, né? Transformação de vida e personalidade. A passagem por diferentes ciclos da vida, também nós, né? Passagens por diferentes ciclos da vida. São mensageiras espirituais. Traz a mensagem de processo, mensagem de metamorfose, de novo nascimento, coisa linda, né? A gente também traz uma mensagem espiritual. O nascimento, a renovação e o novo nascimento é o que a gente encontra da largata para a borboleta. E a representação do mais belo milagre espiritual e beleza. Quando ainda é largata, ela se rasteja. E olha, em normal, a largata é um dos bichos, um dos insetos mais repugnantes. O que tem por aí de pessoas, irmãos, que têm fobia, insectofobia por causa da largata, não é brincadeira. Muita gente, eu digo quase todos. Eu mesma já vi pessoas próximas, pessoas ali perto de mim, que correm de largata, que fogem de largata, que a largata ali, ela sai e vai para bem longe da largata, e olha que é só uma largata, não vai correr atrás dela, mas ela sai, vai para longe. Eu me lembro, a gente foi no culto na casa da irmã Negra, lá apareceu uma largata, alguém lembra? Teve alguém que ficou, uma largata. Não lembra, lá apareceu uma largata já perto ali de onde a gente estava. E tem pessoas que ninguém quer estar perto dela. Tem uma série de pessoas que ninguém quer estar perto dela, ninguém quer conviver com elas. Na hora que aparece, olha só, na hora que aparece um problema, ela vem na mente dela de falar com qualquer pessoa, mas ela não quer falar com aquela pessoa que rasteja, com aquela pessoa que não tem beleza espiritual, que não tem uma vida de admiração. Por quê? Talvez porque ela fala demais, porque como diz o ditado lá fora, né? Tem gente que a língua não cabe dentro da boca, às vezes porque ela fala demais, às vezes porque é uma pessoa grosseira, às vezes porque é uma pessoa sensível, qualquer coisa se machuca, qualquer coisa entende mal. São os maus entendidos e uma série de coisas que eu posso falar aqui que às vezes você tinha e eu também tinha. Algumas no nosso meio aqui era aquela coisa de, né, eu puxei do meu pai, eu não levo almoço para janta, comigo disse, ouviu, fala o que quer, ouve o que não quer. Eu sei que tem pessoas aqui que eram assim, e a gente tinha alguns hábitos que mantinha as pessoas bem longe da gente. Muitas pessoas podia até chegar, conversar, tal, mas conviver não queria, por causa de defeitos que nós tínhamos. Às vezes a ignorância, às vezes o egoísmo, às vezes a soberba, uma série de coisas.
Um dia, nós também já fomos esse tipo de pessoa que afastamos outros, sabe? Nós chegamos a afastar pessoas por causa de procedimentos nossos. Chegamos a afastar pessoas da nossa vida. E principalmente quando a gente vem para Cristo, a gente começa a perceber os nossos defeitos, e a gente tem muitos. Quando a gente vem para Jesus, acende uma luz sobre a nossa vida e a gente começa a ver muitos defeitos. E às vezes esses defeitos são invertidos quando vem para a igreja, quando nem vem para Cristo, né? Quando vem para a igreja, são invertidos na religiosidade. Na religiosidade, começa a tratar as pessoas com indiferença, começa a se achar melhor do que os outros. Tantos defeitos quando a gente vem para Jesus, sabe? Tantos hábitos errados que não pode permanecer, não pode ficar. Quando acende essa luz aqui, sobre a nossa vida, que é a palavra de Deus, e ela revela os nossos defeitos, e nós não podemos continuar com ele se rastejando, sem beleza, se rastejando por lugares que a gente nem escolhe. E aí chega o processo de transformação, crise. A largata passa por uma crise. E aí às vezes chega a crise na nossa vida. E o que é que traz a crise? Pode vir de qualquer natureza conjugal, familiar, ou a crise interior. De repente você passa por um sofrimento muito grande. A crise. E essa crise, o que é mais interessante é que é uma crise que ninguém pode te ajudar. Ninguém. Eu fico bem admirada com certas situações que a gente passa, que a gente não consegue falar para ninguém, que ninguém fica sabendo da nossa luta, do que a gente está passando, do que a gente está sentindo. A gente não consegue falar para ninguém. E a crise, ela vem para a largata para fazer com que aconteça uma transformação. E Deus também permite que a gente passe por uma crise, porque quando passa por uma crise, por um sofrimento, e esse sofrimento, que é um processo que ninguém, pastor não pode ajudar, que a gente não tem um obreiro, um amigo, um irmão que possa nos ajudar, não tem ninguém que possa nos ajudar. Passa por essa angústia, por esse sofrimento de natureza, ou familiar, ou saúde, ou interior, fraqueza, ou talvez de natureza religiosa, né? Mas acontece dentro da igreja. Ministério, crise no ministério. Não dói? Dói sim. Mas são coisas que doem tanto que você não consegue dividir com ninguém. Você passa por uma crise sozinho. Mas ela é muito importante. Quando a gente entende que a gente veio não apenas para a igreja, mas a gente veio para Cristo, a gente começa a ter o entendimento que nós não estamos andando sozinhos, de que tanto nos momentos bons como nos ruins, Ele está com a gente. É promessa dele. Se você passar pelo fogo, eu estarei com você. Se passar pelas águas, elas não te submergirão. E aí você entende que por onde você andar, Deus, Ele vai estar com você. Logo, se Ele permite, é para o bem daqueles que amam a Deus. É para o bem daqueles que amam a Deus, tá? Então como é que eu vou ter certeza que eu amo a Deus? Você sabe que uma pessoa te ama quando você não tem nada para oferecer para ela. Se alguém permanecer na tua vida, quando você não oferece para ela nenhuma vantagem, quando você não tem nada para dar para essa pessoa, se ela ainda assim permanece na tua vida, essa pessoa te ama. E você percebe que você ama Deus. Deus sabe todas as coisas, Ele é onisciente, Ele sabe, mas você percebe que agora você ama a Deus quando você está precisando de ajuda e Ele fica em silêncio. Você ora, você fala, você clama e Ele fica em silêncio. Você não ouve nada.
Às vezes, no pior dia da tua vida, você fala com Deus e você não tem resposta. O silêncio de Deus dói. Esperar por uma resposta, esperar por uma salvação, dói e dói muito. E aí você tem o silêncio de Deus na hora que você está sofrendo, na hora que você está angustiado. O que você faz? Se você não desiste, você ama a Deus. Então, o sofrimento, então se você está passando por um sofrimento grande, por um processo difícil, doloroso, e ainda assim você permanece com Deus, mesmo Ele em silêncio, mesmo você não tendo resposta, mas você permanece com Ele firme, sem intenção de abandoná-lo, você ama a Deus, e esse processo que Ele está permitindo é para o teu bem, porque você ama Ele, para o bem daqueles que amam a Deus, que é Hebreus, Romanos capítulo 8, né? Ok, a gente não vai lá não, mas vai, meu Deus, a gente não vai. E aí, você vê que Jesus estava passando por angústia, processo difícil, processo de metamorfose. Esses processos, eles vêm por decisões e por mudanças. Decisões e mudanças. Jesus, ele decidiu não abortar o propósito. Ou seja, não abortar o processo visando o propósito. Porque aquele propósito ali, muitas pessoas, era a salvação da humanidade. Era a salvação da humanidade. Quando nós tomamos essa decisão de não abortar o processo, porque nós estamos em Deus, a gente acaba salvando outras pessoas. Sabe por quê? Porque você superou, você se torna uma admiração para os teus filhos. Porque você superou, porque você venceu a dor. Você é uma admiração para o teu marido, você é uma admiração para a tua esposa. Quando você supera a dor, né, que a gente estava falando na quarta-feira, acho que foi na quarta, Jó entrou no meio da vida, não foi porque ele era íntegro, reto, porque ele era um homem que orava de madrugada, porque ele era um homem de renome, porque ele era rico, mas ele só entrou para cá porque ele superou a dor. E quando nós superamos a dor, a gente se torna inspiração para os nossos filhos, inspiração para os amigos, inspiração para as pessoas que convivem conosco. Nos tornamos inspiração para a nossa família, inspiração para muita gente. Tinha salvação de muitas pessoas envolvidas no processo de Jesus. Eu garanto para você, quando Deus ele permite que você passe pelo processo de metamorfose dolorido, difícil, você pode ter certeza que existe salvação de outras pessoas envolvidas aí também. Pode ter certeza disso. Essa transformação da largada do casulo sempre vem, né, por uma crise. E aí, depois da crise que ela enfrenta no casulo, depois da crise que ela enfrenta no casulo, acontece uma mudança, a largada para de rastejar. Ela para de rastejar. Irmãos, que lindo, que maravilhoso, gente do céu. Agora, quando ela supera a crise, quando ela passa por aquele processo, ela para de rastejar. Não é as pessoas que escolhem ela que escolhe aonde ela quer ficar. Ela escolhe o ambiente que ela se sente bem, que ela quer ficar. É assim que acontece quando a pessoa ela é transformada em Cristo. A pessoa ela tem autonomia e tem discernimento para dizer: com esse eu não amo, aqui eu não fico, nesse ambiente eu não fico, esse ambiente eu não quero para minha casa. Ela começa a voar, e aí ela só repousa aonde ela se sente bem, em ambientes que ela quer. Transformação, como diz assim, né? A transformação de vida e personalidade, que a gente sabe aonde é que está, né? A gente está acostumado a falar isso o tempo todo, que é 2 Coríntios capítulo 5. A gente vai lá rapidinho. 2 Coríntios capítulo 5.
versículo. 2 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, essa transformação de vida e personalidade. Os hábitos da largata mudam. Ela rastejava, agora ela já não rasteja mais. A aparência dela muda. Isso é interessante, né? A aparência da largata muda. Antes sem encanto, sem beleza. Agora ela tem beleza. Ela tem beleza. A aparência muda, mas não só a aparência da largata muda, os hábitos dela mudam e o habitat dela também muda, o lugar onde ela vive também muda completamente. Então, essa é a metamorfose quando a gente está em Cristo. E a passagem por diferentes ciclos da vida, a largata passa por diferentes ciclos, nós também passamos por diferentes ciclos e a gente tem que entender que tudo é ciclos, às vezes mudam, às vezes tem pessoas que saem da nossa vida e a gente precisa aceitar, às vezes pessoas que nós tínhamos um vínculo muito forte e que nós nos acostumamos com essa pessoa e a gente precisa entender que às vezes Deus quer nos levar para um estágio, para uma fase superior e que tem pessoas que não cabem nesse novo projeto de Deus. Então a gente tem que entender que tudo tem Deus. Nós viemos para Cristo, estamos em Deus, então tudo tem Deus ali, agindo, cuidando. As mensagens espirituais de largata, nós também temos a mensagem espiritual, o nascimento, a renovação e o novo nascimento, e isso é para ser com cada um de nós, o novo nascimento, novas pessoas, novas criaturas, e a representação do milagre espiritual, que é o milagre mais maravilhoso, né? Eu não ia lá com vocês não, a gente vai rapidinho, lá em Isaías 43. A aparência, né, o aspecto dela muda. Na verdade, o que muda na largata, na verdade, é tudo. Muda tudo. Isaías 43 diz assim, ó: peguei aqui o capítulo e o errado. Peguei o capítulo errado. Tá certo, vamos lá. 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles te submergirão. Vou de óculos, está mostrando outra coisa aqui. Eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, Deus Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a chama de Sabai por ti. Ok? Então a gente sabe que Deus está conosco, Ele é o nosso Deus. Então nós vamos passar por várias situações, sejam elas quais forem, mas nós sabemos que nós não estamos sozinhos. E nós não estamos sozinhos. E uma coisa muito interessante, irmãos, voltando da largata, o que muda na vida dela, muda tudo. Nós também mudamos tudo na nossa vida muda, tudo na nossa vida é diferente. Porque nós somos novas criaturas. Ao invés de nós estarmos nos rastejando, seja lá o que
for, por aceitação de quem quer que seja. Não, agora é diferente. Nós escolhemos só aquilo que vai acrescentar na nossa vida espiritual. Nós vamos repousar, nós vamos habitar, nós vamos ficar, nós vamos permanecer só aquilo que nos faz avançar, que nos faz voar, que nos faz crescer e alcançar novos níveis, crescer espiritualmente, cada vez mais, desenvolver espiritualmente. O processo mais lindo que existe na natureza, que traz uma mensagem muito bonita para nós, é o da largada. O processo de transformação, de metamorfose. Quando você estiver no casulo, quando você estiver passando por uma crise, por mais difícil que seja, você pode ter certeza que Deus está te preparando para voar. São ciclos da vida, são ciclos. Deus está te preparando para voar, está te preparando, com certeza, para um projeto superior e mais bonito. Amém, Jesus? Vamos orar, se coloque de pé, porque se esse processo do casulo, da crise, se ela não passa, ela não se torna borboleta. E a borboleta é uma coisa bonita, é uma coisa ali, é um dos insetos mais lindos que tem na natureza, é lindo. Você pode ter certeza que é tão interessante que quando você quer enfeitar alguma coisa, quando você vê alguma coisa enfeitado, para deixar aquilo bonito, geralmente a gente pensa ou no coração da borboleta. Pode ter certeza que é assim, para enfeitar, porque fica bonito o coração ou a borboleta. Então, se ela não fica na crise, se ela não passa pela crise do casulo, ela não vira borboleta. Conforto. Não adianta, irmãos. O conforto é bom. A zona de conforto é boa. Mas não acontece nada lá. Não tenha medo. Quando você passar por uma crise, uma dificuldade, um sofrimento muito grande, você pode ter certeza que é tratamento de Deus, é preparo de Deus, para que você possa aprender a voar. Feche seus olhos.